Olá, eu sou a doutora Fernanda Herrero, sou dermatologista formada pela Unicamp, com doutorado nessa mesma instituição, e hoje nós vamos conversar sobre o herpes zoster. Se você quiser saber mais sobre a pele, curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. O herpes zoster é uma coisa que nós dermatologistas vemos muito no consultório. O herpes zoster acontece porque a pessoa tem uma reativação do vírus da catapora ou da varicela. Ou seja, essa pessoa já teve contato com o vírus da catapora na infância, ela pode ter tido a catapora, pode ter tido a varicela, ou pode ter tido contato com alguma pessoa que teve catapora ou varicela na infância. Esse vírus fica dormente nos nervos da coluna dessa pessoa, ela se cura, ela fica bem. E anos depois, quando essa pessoa passa por um estresse, por uma situação em que cai a imunidade dela, esse vírus pode reativar. Esse vírus que estava dormindo, que estava quietinho lá na coluna, ele vai correr pelos nervos da coluna, pelos nervos sensitivos da coluna, e ele vai correr para a pele dessa pessoa. Quando ele corre para a pele dessa pessoa, ele pode ocasionar dor, ou a sensação de coceira, de formigamento. Na verdade, algumas pessoas contam que já sentem a dor ou até um mal-estar alguns dias antes de aparecer o herpes zoster. E justamente como ele corre por esses nervos sensitivos da coluna, que a pessoa tem essa alteração na sensibilidade da pele. Esses nervos, eles vão fazer com que na pele, justamente no lugar que esse nervo corre, justamente em faixa. Então, o herpes zoster é muito curioso para os médicos, porque ele acomete um pedaço da pele, como se fosse uma faixa, uma zona da pele, por isso que ele chama zoster. Nessa faixa vão aparecer bolinhas, uma perto da outra, que nós chamamos de vesículas, são bolinhas pequenas cheias d'água. Essas bolinhas, elas duram de 7 a 10 dias, depois elas secam, formam umas casquinhas e depois somem completamente num período de 2 a 4 semanas. Alguns dias antes do surgimento das bolinhas ou durante as bolinhas, a pessoa pode ter muita coceira e muita dor. Tem paciente que conta que é uma dor muito difícil de aguentar. Tem gente que confunde com dor de pedra no rim, tem gente que não consegue pôr a blusa, vestir a camiseta, porque não consegue que encoste a camiseta na região dessas bolinhas. São as bolinhas típicas do herpes zoster. Uma coisa muito frequente do paciente perguntar pra gente é se isso é transmissível. Então, especialmente na fase das bolinhas, das vesículas, que são esses primeiros 7 a 10 dias, é transmissível sim. O líquido dessas bolinhas, se encostar numa outra pessoa que não tenha uma boa imunidade, um bebê que ainda não foi vacinado, ou uma pessoa imunossuprimida, essa pessoa pode desenvolver a catapora. Daí, nesse caso, ela não vai desenvolver o herpes zoster, ela vai desenvolver a catapora, porque na verdade o herpes zoster não é causado pelo vírus herpes igual o herpes da boca, é causado pelo vírus da catapora que estava dormente nessa outra pessoa. Como é feito o tratamento do herpes zoster? O tratamento do herpes zoster visa com que a gente diminua o mal-estar que a pessoa está tendo pelo herpes e para que resolva mais rapidamente essas bolinhas. É muito importante tratar o herpes zoster, porque mesmo que a gente não trate o herpes zoster, se essa pessoa tiver uma boa imunidade, dentro de 2 a 4 semanas essas bolinhas vão secar e sumir. Mas o problema é que pode ficar a neuropatia pós-herpética, a dor pode continuar. Pode haver uma lesão nesse nervo e essa lesão pode ser que ela não vá embora depois que acabe o herpes zoster, por isso é tão importante tratar. O tratamento é feito com antivirais e deve ser feito por um médico. Muitas vezes o paciente só quer passar uma pomadinha, o paciente está bem e fala, não, só quero passar uma pomadinha, não adianta. Os tópicos, os cremes, as pomadas no local, elas não vão trazer benefício. Então, na verdade, precisa de antiviral via oral, aciclovir, valaciclovir, fanvir. O médico geralmente dá essas medicações por 1 semana. Em alguns casos, pessoas assim com diabetes, com imunossupressão, pode ser que tenha que tomar por um período maior.
Além do remédio para tratar o vírus propriamente, alguns médicos entram com a cortisona, com o Predicin ou com um outro corticoide. Não é um consenso, existem trabalhos na literatura falando que o corticoide é bom, existem trabalhos falando que ele não acelera em nada a resolução do quadro. Por que alguns médicos ainda entram com corticoide em algumas situações? Porque parece que o uso do corticoide previne a neuropatia pós-herpética, a dor que fica depois do nervo. O corticoide teria uma função de diminuir essa inflamação no nervo e, portanto, ajudaria nesse tratamento mais a longo prazo do paciente não ficar com essa sequela. Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas que têm herpes zoster vão responder super bem. É muito raro, 1% pode evoluir com um quadro mais extenso, daí nesse caso o herpes dissemina para outras áreas, espalha, acomete mais áreas da pele. Então daí nesse caso muitas vezes o paciente tem que ser internado para fazer a medicação via oral. Mas a grande maioria evolui super bem, mas a gente tem que cuidar do nervo para o nervo não ficar com dor e para o paciente não ficar com essa dor depois. É considerado comum que o paciente tenha a dor ou essa sensibilidade, essa alteração de sensibilidade ainda por umas 2 a 4 semanas depois do herpes zoster. Mas algumas pessoas costumam ficar com esse quadro 90 dias depois, 6 meses depois, e muitas vezes é um quadro bastante difícil de controlar. Nesse caso, o melhor profissional para você procurar não é mais o dermatologista. Se já resolveu o herpes zoster e você está com dor, você poderia procurar um médico da dor. Geralmente são anestesiologistas, são médicos que estão muito aptos a tratar com essa dor. Eles podem dar remédio via oral ou pode até bloquear aquele nervinho para você não sentir dor até ele se recuperar. Então, uma coisa importante é lembrar de não entrar em contato com outra pessoa, não deixar encostar nessas bolinhas enquanto elas estão ativas, enquanto ainda está na fase de vesículas, que elas estão soltando aquele líquido, molhadinha. Procurar cobrir essa área, principalmente se você mora na casa com outras pessoas. Fazer o tratamento direitinho. E se você é imunossuprimido, se você tem algum problema de saúde, e especialmente pessoas maiores de 50 anos já poderiam conversar com o seu médico sobre a possibilidade de tomar a vacina para o herpes zoster. Não é uma coisa muito comum no Brasil, mas muitos países fora do Brasil já recomendam que a sua população maior de 50 anos tome a vacina para o herpes zoster. Essa vacina ela é de um vírus atenuado, então muitas vezes ela pode ser tomada por grande parte da população. A vacina é um pouco controversa. Se você for imunossuprimido, você tem que conversar com seu médico antes. E se você teve o herpes zoster oftálmico. Então, às vezes, o herpes zoster pega a área dos olhos. Nesse caso, é primordial que você procure um oftalmologista. E também, nesses casos, é bom você conversar com o seu médico se é indicado você tomar a vacina para o herpes zoster ou não. A vacina do herpes zoster não é dada na rede pública. É recomendada a partir dos 50 anos, porque a gente sabe que a incidência do herpes zoster aumenta com a idade da população. Então é muito mais comum que pessoas a partir de 50 anos comecem a ter herpes zoster e pode ter mais de uma vez. A vacina previne não só ter o herpes zoster, como quando a pessoa, se ela tiver o herpes zoster, ela vai ter um quadro mais leve e ela tem uma menor chance de neuropatia pós-herpética. É controverso se é preciso uma segunda dose da vacina, por enquanto tem se recomendado uma dose da vacina e é uma boa dica para quem gosta de se prevenir e cuidar da sua pele. Se você está com herpes zoster, se você está com bolinhas, geralmente dá mais no tronco, uma bolinha perto do outro, que parece o herpes da boca, mas maior, no corpo, sente dor, sente desconforto, procure um médico. Se você não conseguiu o seu dermatologista, pode ser um tratamento em pronto-socorro. O médico está bem habilitado para te ajudar. Espero que ajude. Um grande abraço.